Eu espero que sim. Cumprimente aí 2, 3, 4 pessoas perto de você. Diga que é bom ver ela aqui essa noite. Maravilha, é uma alegria enorme poder estar aqui junto com amigos, com irmãos do reino, podendo de alguma forma cooperar e edificar o reino de Deus através daquilo que Deus tem feito no Over Mission. Tenho certeza que esse dia tem sido um dia extraordinário. Quantos aqui dizem amém para isso? Fiquei sabendo que tinha gente desde a madrugada aqui, é isso, né, Rica? Desde a madrugada. Quem que estava aqui de madrugada já? Misericórdia, vocês são guerreiros. Bom demais. Eu creio que essa expectativa, esse fervor vai se reverter em glória para Jesus, no nome de Jesus. Amém? Antes de ir para a palavra, rapidamente, gente, eu trouxe alguns livros que você vai poder depois dar uma conferida lá no stand da Vinde Verde. Entre eles, alguns livros que eu escrevi nesses últimos anos. O Cristão Comum. Quem aqui passa por provações? Levanta a mão. Você tem que ler esse livro. Nesse livro eu falo sobre as coisas comuns da vida cristã. Eu tive a cooperação do meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes e creio que pode ser bênção para você. Também escrevi esse outro livro chamado Na Doçura da Graça. Esse tempo de hipergraça e liberalismo moral, nós precisamos compreender teologicamente o que de fato é a graça de Deus. E esse livro é um ensaio teológico sobre a graça de Deus a partir da carta de Paulo aos Gálatas, e creio que vai ser bênção para você. Eu tive a cooperação do meu amigo Douglas Gonçalves, e nesse livro aqui eu lancei faz 2 anos atrás, chamado Existe Mais. Ele é um clamor do meu coração pastoral para a nossa geração, no sentido de que existe muito mais em Jesus. Esse livro eu tive a cooperação do meu amigo Alessandro Vilas Boas, e creio que pode ser bênção para você, tá bom? Depois você dá uma olhada lá. Mas dito isso, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 13, verso de número 44. Atos capítulo 13, verso de número 44. Abra a tua Bíblia, deixa ela aberta lá, daqui a pouco a gente vai ler o texto bíblico. Eu sinceramente creio que todo cristão genuíno deve desejar 2 coisas. Primeira delas, devemos desejar a volta de Jesus. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da noiva e do Espírito. A primeira coisa que devemos desejar é a volta de Jesus. Não como uma espécie de suicídio gospel. Nós não desejamos a volta de Jesus porque não amamos a vida. Aguardamos a volta de Jesus porque amamos tanto a vida que queremos a verdadeira vida, que é Jesus, a fonte da vida eterna. E o segundo desejo que todo cristão deve ter no seu coração, qual é? Casar? Não. Também é um bom desejo, aleluia. Mas o segundo desejo que todo cristão deve ter no seu coração, certamente é um desejo por avivamento. Quantos aqui desejam, anseiam por um avivamento tocando a terra? Esse deve ser um anseio que acompanha a vida cristã em todo o tempo. O desejo de sermos visitados pela glória de Deus. E avivamento nada mais é isso do que senão um momento onde Deus decide tocar a geografia e manifestar a sua glória de forma palpável, transformando sociedades, transformando o mundo ao redor, quando Deus toca uma geografia. E esse deve ser um anseio, um desejo profundo de todos nós. Porque de fato e verdade, o Brasil, muito antes de melhores políticos, precisa de um avivamento. O Brasil, muito antes de melhores partidos, precisa de um avivamento. Porque a grande verdade é que quando Deus toca uma geografia, o mundo se transforma, as nações se transformam. E olhando para a história do cristianismo, nós vemos diversos episódios de avivamento. A começar em Jerusalém,
quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja como promessa de Deus, e lá gerando uma transformação completa e um cenário religioso antagônico à fé cristã. Nós vemos histórias como, por exemplo, a Reforma Protestante, que também podemos chamar de avivamento protestante, quando de forma poderosa Deus tocou a terra, e através de homens que representaram esse período da história, moveu a igreja para uma transformação profunda. No mundo hoje existem cerca de 900 milhões de cristãos protestantes, como fruto do avivamento da Reforma Protestante. Ainda houveram outros avivamentos, como por exemplo o avivamento puritano, lá na Inglaterra, com a igreja anglicana, que deu origem às universidades de Harvard e Yale, transformando a educação, transformando o país. Ou ainda o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos da América, através de Jonathan Edwards, George Whitefield, John e Charles Wesley, na Inglaterra e também nos Estados Unidos da América. O segundo grande despertamento, em 1790, o avivamento da Rua Azusa, aonde a partir daquele avivamento lá em Los Angeles, o mundo foi impactado através do pentecostalismo. E hoje, ao redor do mundo, existem 500 milhões de cristãos pentecostais. Isso fruto de um toque de Deus, de uma visita de Deus a um povo que clamava, desejava e ansiava por esse avivamento. Ainda, por exemplo, existe o avivamento da Coreia, onde lá em 1907, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Não só pobre, mas como também muito distante de uma cultura cristã. E eu nem preciso dizer para você o quanto a Coreia do Sul foi transformada pelo impacto do Evangelho. E esse Evangelho, quando tocou a Coreia do Sul, fez com que milhões de pessoas se rendessem a Cristo. Ou o avivamento na China, na igreja subterrânea. Eu não sei se você sabe, mas em 1950, na China, havia cerca de 1 milhão de cristãos. Hoje, agora, estatísticas apontam para que na China haja cerca de 100 milhões de cristãos. Deus tocou a China, Deus tocou a Coreia, Deus tocou os Estados Unidos, Deus tocou a Inglaterra, Deus tocou a Alemanha, Deus tocou o país de Gales. Quando um jovem chamado Evan Roberts, com 26 anos, não culto, não dado à teologia, mas um trabalhador, um mineiro, não de Minas Gerais, mas que trabalhava em Minas, ele decidiu começar uma vigília de oração, clamando ao Senhor por um avivamento. Ele e mais 17 amigos. O fruto disso foi que naquele ano, no país de Gales, 100 mil pessoas se converteram a Cristo. A sociedade foi transformada, o índice de violência despencou. Os presídios começaram a ser fechados, os juízes começaram a deixar o seu ofício, porque já não havia mais causas para julgar. Isso acontece quando Deus toca a terra. Todos nós devemos ansiar por um avivamento. Todos aqui anseiam por um avivamento. Agora, uma pergunta que eu tenho me feito nesses últimos dias, e que é o motivo pelo qual eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, é: qual é o maior inimigo do avivamento? Qual é o maior inimigo do avivamento? Porque vamos lá, gente. Se Deus não quer visitar o mundo e manifestar a glória dele, Ele é um Deus tirano. Mas o nosso Deus não é um Deus tirano. É um Deus bondoso, gracioso, querendo que muitos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Então Deus quer, sim, visitar o Brasil nesses dias. Quantos creem nisso? Deus quer tocar a nossa nação, eu não tenho dúvidas disso. Mas qual é o inimigo do avivamento? Curiosamente, existe respaldo bíblico suficiente, respaldo teológico suficiente para afirmar
que um dos maiores inimigos do avivamento se chama inveja. Isso mesmo. Esse pecado capital, tão conhecido por todos nós, pelo menos dentro da lista dos pecados capitais, mas muito pouco tratado, muito pouco falado, e eu diria ainda mais, muito pouco confessado. Eu já tenho 18 anos de ministério pastoral. E eu já vi coisas absurdas sendo confessadas no gabinete pastoral. Já ouvi pecados terríveis, que vão a orgias, a homicídio, a pedofilia e tantas coisas escabrosas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não consigo me lembrar, um dia, ao longo dos 18 anos de ministério pastoral, que alguém marcou um gabinete pastoral comigo para confessar o pecado da inveja. Porque, curiosamente, muitos pecados, contraditoriamente, nós inclusive temos orgulho de tê-los. Por vezes nós temos orgulho de ser orgulhoso. Temos orgulho de pecados. Curiosamente, a inveja é sorrateira e muitas poucas vezes e ocasiões percebida. E porém, a palavra de Deus demonstra de maneira muito clara que a inveja foi e continua sendo um dos maiores inimigos de avivamentos. Eu não sei se você sabe disso, mas lá em Mateus 27:18 diz que Jesus foi entregue pelos fariseus por causa de inveja. Os fariseus entregaram Jesus na cruz, entregaram Jesus para ser crucificado, obviamente cumprindo a profecia, mas eles o fizeram porque estavam movidos de inveja. E agora, olhando para Atos capítulo 13, eu quero que você perceba esse episódio de avivamento, mas ao mesmo tempo de inveja que ocorreu em Antioquia da Pisídia. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha a leitura do texto a partir do verso de número 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Repita comigo, quase toda a cidade. Quanto é quase toda a cidade? Vamos lá. 90% é quase toda a cidade? Sim? 80% é quase toda a cidade? Vamos concordar que quase toda a cidade é para além da metade da cidade. Então a gente pode aqui chegar talvez em uma conclusão que 80% da cidade foi até o encontro de Paulo e Barnabé para ouvirem a palavra do Senhor. Quantos habitantes tem aqui em Belo Horizonte? Alguém sabe o censo? 2 milhões. Quanto é 80% de 2 milhões? 1.600.000. Vamos lá, vamos supor que 1.600.000 pessoas vão até a Lagoa da Pampulha para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada. O que nós chamamos isso? Um avivamento. E isso é uma coisa muito louca, sabe por quê? Porque é Deus quem gera essa fome e essa sede. Marketing não pode produzir essa fome e essa sede. Redes sociais não produzem esse efeito espiritual de pessoas desejosas de buscarem a Deus. Até porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, afirma de maneira categórica que não há ninguém que busque a Deus. Então, 80% de uma cidade sair dos seus afazeres domésticos, saírem das suas profissões, deixarem a sua casa para irem ouvir a palavra do Senhor, não é algo natural, é algo sobrenatural, que só Deus pode fazer. E eu já vi isso, e eu já vivi isso, diga-se de passagem. A igreja que eu pastoreio, sou o presidente fundador dela, chamada Onda Dura.
É uma igreja que nasceu como um movimento de evangelismo lá no ano de 2007. Na cidade de Joinville, Santa Catarina, norte de Santa Catarina. E eu me recordo por volta do ano de 2011, quando ainda não havia redes sociais como há hoje. Malemar havia o Orkut, YouTube estava começando a engatinhar. Ainda não havia essa proliferação e viralização na internet como acontece nos dias de hoje. Mas lá em 2011, no dia de sábado, nós reuníamos em Joinville 4.000 jovens que se reuniam das 10 horas da manhã até 1 da madrugada, em 6 cultos consecutivos, aonde milhares e milhares de pessoas se renderam a Jesus durante aquela fase. Como isso aconteceu? Deus quis. Ele fez. Gente, a gente era um bando de pé rapado. Não tinha recurso nenhum, possibilidade nenhuma. Não tinha nada atrativo naquilo que a gente fazia. Mas Deus quis tocar aquela geografia. Naquela temporada, todos os meses nós batizávamos cerca de 200 a 300 pessoas. Todos os meses. Em 2011 nós levantamos uma estatística na nossa ainda não igreja, mas a nossa comunidade. E nós constatamos que 90% das pessoas que frequentavam esse movimento nunca tinham tido contato com o Evangelho e não vieram de famílias cristãs e nem de nenhuma outra igreja. E que isso se chama avivamento. Como Deus faz isso? Certamente não é por força nossa, mas é por vontade dEle. 90%, 80% da cidade de Antioquia da Psídia ter interesse pela palavra do Senhor, de fato, é algo que Deus gerou. Mas olha o verso 45. Quando alguns dos judeus viram as multidões, preste atenção, eles não ouviram a mensagem, eles viram as multidões. Ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. O problema dos judeus não era a mensagem que Paulo estava pregando, porque eles nem ouviram. O problema dos judeus não é porque Paulo não estava sendo zeloso com a tradição judaica, porque eles nem prestaram atenção. O problema daqueles judeus de Antioquia da Psídia é que eles viram uma multidão. Eles ficaram preocupados e tomados de zelo invejoso por aquilo que Deus estava fazendo por meio de Paulo e de Barnabé. E isso foi motivo suficiente para que eles passassem a contestar tudo o que Paulo dizia. Pouco importava o que Paulo e Barnabé diziam, porque tudo o que eles diziam passava antes pelo filtro da inveja, e portanto nada do que eles dissessem era bom, porque tudo passava pelo filtro de um olhar invejoso. John Stott, ele afirma que o zelo espiritual, quando divorciado do amor, torna-se uma desculpa para o orgulho disfarçado. Existe muito zelo que nós chamamos a nossa geração, que na verdade não é zelo, é inveja enrustida. Existe muita gente preocupada com a igreja cristã, que na verdade não está preocupada coisa nenhuma, está sendo movido por pura inveja. A preocupação de muitos não é com a qualidade e conteúdo da mensagem, mas a preocupação de muitos da nossa geração é a preocupação de que o outro tem o que você não tem, que o outro faz o que você não faz, que o outro vai aonde você não vai.
Os judeus olharam para Paulo e Barnabé e queriam ter a mesma popularidade de Paulo e Barnabé, mas Deus não queria os dar. E por esse motivo foram movidos de inveja. Inveja não é um problema teológico, inveja é um problema de caráter. Invejosos sempre entregam-se a falas como, por exemplo, o Overmission está se movendo por causa do marketing. É muito marketing. Ou, lá só tem gente querendo aparecer. Ou, isso aí é tudo emoção, é fogo de palha. E por incrível que pareça, a palavra de Deus cita diversos exemplos do povo dele dominado por inveja. Talvez um dos exemplos clássicos é Caim e Abel. Curiosamente, Caim e Abel estavam em um culto. Eles estavam em uma liturgia, adorando a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim. E o que Caim teve sobre Abel? Inveja. E o que Abel teve de culpa nisso? Absolutamente nada, a não ser adorar a Deus como Deus havia pedido que ele adorasse. Mas Caim, dominado por inveja, matou o seu próprio irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja muitas vezes não precisa do diabo, porque ela é o próprio diabo de si mesma. Muitas vezes nós nos tornamos homicida dos nossos irmãos. Ou como diria o próprio Paulo aos Filipenses, vocês mordem a si próprios, como cães, que se devoram um ao outro. Abel adorou a Deus da forma devida. Caim, ao ver que Deus aceitou a oferta de Abel, deveria ter chego para Abel e dito: me ensina a adorar como você adora. Sim ou não? Sim. Mas Caim não pensou nisso. Ele só pensou em tirar aquilo que Abel havia recebido de aprovação de Deus. Porque no final das contas, a inveja não se trata apenas de querer ter o que o outro tem. A inveja, ela sente-se incomodada que o outro tem. E pouco importa se eu tenho ou não tenho. Eu só quero que o outro não tenha. José e seus irmãos. Meus irmãos, os irmãos de José foram dominados por inveja. Por quê? Porque José havia recebido uma roupa da hora do pai dele. Havia recebido uma capa da Gucci. E aí então, os irmãos de José invejaram aquilo que José tinha. E o mataram, pelo menos para o seu pai sim. O venderam como escravo. Vamos lá, gente. Eu acho que José era gente boa. Quantos aqui acham que José era gente boa? Eu acho, ele parece gente boa na Bíblia, não parece? Pelo menos na novela parece. Você acha que se os irmãos de José não pedissem a capa emprestada, ele não emprestaria? Sim ou não? Eu acho que sim. Entretanto, os irmãos preferiram acabar, eliminar com o seu irmão, por causa da inveja. Ou ainda, Saul e Davi. Saul amarelou para Golias, essa é a verdade. Davi, soldado de Saul, se colocou no campo de batalha e derrubou Golias. Então depois, quando voltaram para a cidade, as mulheres festejaram Davi mais do que Saul. E Saul foi movido por inveja. Corá contra Moisés. Moisés estava liderando um povo complicado. Corá se encheu de inveja, invejou a posição de Moisés.
e porque foi movida por inveja, atrapalhou Moisés muito, até que Deus resolvesse o problema de Corá. A grande verdade que eu e você não podemos ignorar é aquilo que o próprio Dietrich Bonhoeffer fala: a inveja é o pecado que destrói a comunidade. Escute isso novamente. A inveja é o pecado que destrói a comunidade. A inveja destrói igrejas, a inveja destrói famílias, a inveja destrói amigos, a inveja destrói ministérios, a inveja destrói empresas, a inveja destrói toda e qualquer relação de comunidade. Porque movidos por inveja, nós queremos que o outro não tenha aquilo que Deus decidiu dar a ele. Vamos lá, gente. Em um banho de humildade, pelo menos por um segundo, responda para si próprio: você já ficou incomodado com o crescimento de alguém? Sim ou não? Não vou te dedurar para ninguém. Se sim, só faz assim com a cabeça. Estou vendo várias cabeças balançando. A grande verdade é que a inveja ela é mais comum do que nós imaginamos e ela é mais inimiga do que nós pensamos. Olha só o que o texto continua dizendo no verso 46. Presta atenção. Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Verso 48. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Olha que coisa louca está acontecendo aqui. O que Paulo e Barnabé estão dizendo para os judeus que estavam movidos por inveja deles é: Deus queria os salvar, Deus queria os abençoar, Deus queria promover um grande avivamento em Antioquia da Pisídia, mas vocês o rejeitaram. E o rejeitaram por quê? Por causa de inveja. E porque vocês o rejeitaram, Deus também os rejeitou. E a salvação que era para vocês, agora está sendo oferecida aos gentios. E aí então os gentios fazem uma festa, uma celebração, soltam fogos, se alegram, porque a salvação os alcançou. A graça de Deus que era para os judeus, alcançou os gentios. É curioso pensarmos que a mesma palavra pregada, a mesmíssima palavra pregada, o mesmo sermão pregado, sem tirar e nem pôr, no mesmo dia, no mesmo horário, a mesma palavra pregada, produziu juízo e condenação para os judeus, mas salvação e alegria para os gentios. Por quê? Porque aqueles judeus estavam movidos por inveja. Sabe o que é curioso? Essa mesma mensagem pregada nessa noite é capaz de ser pedra de tropeço para alguns e salvação para outros. E tudo isso vai depender da condição do seu coração. O coração dos judeus era um coração rancoroso, pesado e invejoso, fazendo com que inclusive eles rejeitassem a verdade e dessa forma não obtivessem o favor e a bênção que Deus havia preparado para eles. E aqui então eu lhe faço algumas perguntas. Você quer um avivamento? Ou melhor, você quer um avivamento ou você quer ser visto
num avivamento? Ou ainda, você quer que o mundo conheça o Evangelho? Sim. Mas você quer que o mundo conheça o Evangelho? Ou que você viaje o mundo pregando o Evangelho? O que você quer? Você quer que a igreja de Cristo cresça? Sim. Ou você quer que a sua igreja local cresça? A sua teologia cresça? O seu ministério cresça? O que você quer? Porque, como diria Charles Spurgeon, muito da nossa santidade está enrustida de perversidade e pecado. Muito dos nossos desejos santos, como diria Isaías, são como trapos imundos. Estão cobertos, manchados de vaidade, egoísmo, inveja e desejo de ter o que talvez Deus não vai te dar. Mas se nós desejamos um avivamento, pouco importa se é Wesley, Whitefield, você ou eu. Porque o que importa é que Deus toque a terra nesses dias. Não importa qual igreja vai ser maior ou menor, importa que a igreja de Cristo prevaleça em meio às trevas. Pouco importa se teu ministério vai ser percebido ou não, o que importa é que Cristo seja engrandecido. Eu estou dizendo isso porque é muito mais fácil nós falarmos do que vivermos, porque na prática, sem percebermos, nós somos influenciados de maneira abrupta pelo desejo de ter o que talvez Deus não quer nos dar. Será que somos uma geração pronta para o anonimato? Sim? Será que você está pronto para um mover de Deus que talvez você não vai aparecer? Será que você está pronto para dobrar os seus joelhos e orar por um avivamento ao qual talvez você não vai ser protagonista dele? Será que você está pronto para pregar um evangelho que talvez outras pessoas vão colher os frutos do evangelho que você pregou? Será que você está pronto para ser um anônimo no reino de Deus, como tantas pessoas foram ao longo da história? Porque ok, nós ouvimos falar sobre John Wesley, mas você acha que John Wesley fez avivamento sozinho na Inglaterra? É óbvio que não. Diversos anônimos participaram do mover de Deus nos dias de Wesley. E todos esses anônimos, escute aqui, eles não estavam preocupados se seriam tão conhecidos como Wesley ou não. Eles estavam preocupados com aquilo que Deus podia fazer na Inglaterra. Será que você está pronto para ser como João Batista? Que ele cresça e que eu diminua? É fácil cantar a música do Drops. É ele. É muito fácil. Difícil é viver. Difícil é continuar servindo a Deus quando ninguém te honra. É continuar pregando o evangelho quando ninguém se converte. É continuar orando quando você não vê respostas de Deus na sua vida, mas vê na vida dos outros. E o grande desafio dessa geração, se ela quer experimentar um avivamento, é nós termos tamanha humildade, aonde o nosso desejo não é sobre protagonia, aonde o nosso desejo não é sobre visibilidade, aonde o nosso desejo não é de ser visto e percebido, mas simplesmente o nosso desejo é que Deus toque a nossa geração. É que Deus toque o Brasil, é que Deus toque as nossas igrejas, é que Deus toque as nossas cidades. Romanos capítulo 16, verso 13. Paulo está dando as saudações finais da carta aos Romanos. Ele diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Quem é a mãe de Rufo? Qual é o nome dela? Alguém sabe? Olha o que Paulo fala sobre a mãe de Rufo. Você sabe quem é Rufo? Pelo menos sabe o nome dele. Quem é a mãe de Rufo? Pior ainda, quem que é a mãe do Ruffles?
Agora olha o que Paulo fala sobre essa mulher, que tem sido uma mãe também para mim. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, essa mulher anônima, que ninguém sabe quem ela é. Essa mulher anônima, que ninguém nunca ouviu o nome dela, e que talvez ninguém se lembrará do nome dela na história. Essa mulher que nunca pegou um microfone para pregar, nunca subiu um palco para pregar, nunca liderou absolutamente nada, ela é uma mãe para mim. Quantos aqui reconhecem o valor de uma mãe? Paulo está dizendo, essa mulher é a mulher mais importante da minha história. No dia em que eu pensei em desistir, talvez Paulo estava dizendo isso, foi ela que me consolou e encorajou. No dia em que eu estava desanimado, foi ela que me animou e me levantou. No dia em que eu estava desistindo do ministério, foi ela que disse para que eu permanecesse. E quem é a mãe de Rufo? Pouco importa. O que importa é que a mãe de Rufo foi uma bênção na vida de Paulo. E Paulo foi usado por Deus para um grande mover de salvação de milhares e milhares. Eu não sei se você percebe, meu irmão, mas eu estou tocando em um ponto muito sensível de todos nós e que dificilmente nós reconhecemos. Ainda dias atrás, eu estava conversando com um amigo pastor, e aí ele então chegou para mim e falou, Lipão, você viu fulano de tal que ganhou não sei quantos R$1.000 para pregar em tal lugar? Eu falei, até que vi. O que você acha disso? Nada. Ele falou, mas eu acho isso um absurdo. Aí eu perguntei para ele, se te oferecesse de forma lícita você ganhar o mesmo tanto, você pregaria ou não? Aí ele ficou pensativo. O que eu quero que você perceba, meus irmãos, é que muito daquilo que nós chamamos de zelo é inveja. Muito daquilo que nós chamamos de preocupação com as igrejas brasileiras é inveja. Com todo respeito eu digo isso, mas tem jovem que converteu há 2 anos, que está querendo ensinar anciãos a fazer igreja, que estão fazendo há 40, 50, 60 anos. Se nós queremos ser a geração do avivamento no Brasil, nós vamos precisar nos humilhar. E humilhar-se, meu irmão, não é humilhar-se para sermos glorificados, é humilharmos para que Cristo seja glorificado. É diminuirmos para que Cristo cresça e apareça. Se alguém vai aparecer junto com isso, se for necessário, amém. Mas a nossa preocupação não deve ser essa. A geração do avivamento é uma geração que sabe reconhecer o valor dos diferentes. Wesley, grande avivalista inglês, era um arminiano, amigo de Whitefield, contemporâneo a ele, um calvinista, aonde o próprio Wesley, quando Whitefield falece, diz a respeito dele, louva a Deus por sua fidelidade, que todos sigam seu exemplo. Essa aqui é uma demonstração tácita e clara de um ambiente fértil para avivamento. O ambiente aonde ninguém quer a protagonia. O ambiente aonde nós somos apenas amigos do noivo. E o importante é que Cristo apareça. O importante é que a nossa geração seja tocada pelo Evangelho. O importante é que o mundo veja a glória de Cristo. O importante é que Cristo seja percebido e visto. Por fim, olha o verso de número 49. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas, influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Que dia trágico! Ei, coloca-se na pele daquela cidade. Que dia trágico! Antioquia da Pisídia estava sendo visitada por Deus. E os judeus, tomados de inveja, fofocaram, difamaram, caluniaram, fizeram cisão, facção, fofoca.
e fizeram com o mover que estava acontecendo em Antioquia da Psídia fosse arrefecido, ao ponto de que Paulo e Barnabé tiveram que ser expulsos daquela cidade. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em um sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma afirmação muito importante. A inveja tem o poder de sabotar avivamentos. Pastor, mas Deus não é soberano? É. Mas nós também somos responsáveis. A inveja tem o poder de estragar o que Deus poderia fazer. E deixa eu lhe dizer algo de alguém que já tem caminhado um tempo com Jesus, servido a Jesus e tido o privilégio de pregar em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. Existe algo especial que Deus tem feito nesses dias no Brasil. O crescimento das igrejas, a fome pelo Evangelho não é normal. A gente se acostuma com isso. Mas não é normal. Deus está fazendo algo nesses dias. Agora a grande questão é se nós vamos cooperar ou vamos atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nesses dias. A grande questão é se o nosso coração é humilde o suficiente para talvez ficar no anonimato, enquanto talvez outros estejam na protagonia. E pouco importa, porque importa é que Cristo seja glorificado. O contraste final dessa história é muito poderoso. Sabe por quê? O que o texto diz finalmente é que os judeus invejosos ficaram com a cidade, mas perderam a presença do Espírito Santo. Os discípulos e apóstolos não ficaram com a cidade, mas não perderam a presença do Espírito Santo. E esse contraste, ele é poderoso, sabe por quê? Porque ele demonstra uma coisa muito vital a essa altura do campeonato. Pessoas invejosas, por tanto invejarem, podem até ter o que querem, mas quando têm o que querem, estão vazias da presença de Deus. Os verdadeiros discípulos podem até perder o que poderiam ter, mas eles não perdem a presença do Espírito Santo. E eu não sei você, mas a única coisa que eu não abro mão é da presença do Espírito Santo. A única coisa que eu não abro mão é da presença de Deus. Ela é o bem mais valioso que qualquer um de nós pode ter. Eu lembro quando eu era moleque, na vila onde eu morava, a gente jogava costumeiramente bola no asfalto, sempre, enfim, com o dedo sangrando. E eu lembro que tinha um menino na rua que chamava Juninho. Juninho, filho do diabo. O Juninho era o único mais rico da rua. E era o único que tinha bola. E qual era o problema do Juninho? Que quando ele perdia, ele pegava a bola debaixo do braço e voltava para casa chorando, dizendo: ninguém mais vai jogar. E aí nessa a gente deixou o Juninho ganhar várias vezes. Mas hoje, na vida adulta, eu fico pensando sobre o Juninho, refletindo sobre a vida desse infeliz. Que coisa triste, não é? Ter a bola, mas não ter a alegria. Ter a razão, mas não ter a presença. Ter a visibilidade, mas perder a alegria de servir a Jesus. Aqueles judeus atrapalharam o mover de Deus. E aqui eu preciso dizer algo e afirmar algo extremamente importante. Eu, você, nós podemos atrapalhar o mover de Deus. Isso é muito sério.
Ah, pastor, mas Deus não é soberano. É, mas a soberania dele, Ele escolheu usar-nos como vasos para conter a sua glória e manifestá-la no mundo. E eu e você podemos atrapalhar o que Deus poderia ter feito. E eu não sei você, mas eu não quero chegar na minha velhice, olhar para a minha geração e me questionar o que Deus poderia ter feito na minha geração. Eu não quero isso. Você quer isso? Eu quero chegar na minha velhice e dizer: Deus visitou a minha geração com poder e com glória. Deus visitou a nossa nação de uma forma poderosa, transformou o cenário educacional, transformou o cenário da justiça. Deus visitou a nossa geração e pouco importa quem apareceu, porque no final das contas é Cristo que foi glorificado. O inimigo invisível do avivamento é a inveja. E muitos avivamentos morrem ainda no ventre, por causa de inveja ministerial, por competição disfarçada de doutrina, por medo de não ser parte. E por não ser parte, então você atrapalha aqueles que Deus quer usar. Por fim, meu último questionamento a você nessa noite é: será que se Deus decidisse derramar um avivamento hoje, o Brasil seria um terreno fértil ou um solo contaminado por inveja? Com todo o respeito, no meu discernimento e percepção, nós somos brasileiros, eu sou brasileiro com muito amor. Aliás, meu parente próximo, Joaquim Osório Duque Estrada, escreveu o hino nacional. Eu amo o Brasil. Mas nós vivemos uma cultura invejosa, ressentida. Uma cultura que não sabe ser grato com aquilo que tem e quer ter aquilo que o outro tem. E se não tem o que o outro tem, então tentamos tirar o que o outro tem. Vide a filha do Roberto Justus. Coitada da menina. Sentenciaram ela à guilhotina por teses ideológicas, filosóficas, que no final das contas é inveja disfarçada de justiça social. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos um avivamento no Brasil, a gente vai precisar se despir de uma cultura que permeia o povo brasileiro, de uma cultura que invadiu as igrejas e que se torna um terreno infértil para que avivamentos nasçam. Novamente eu faço essa pergunta: quantos aqui desejam um avivamento? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, sopre sobre nós essa noite um espírito de arrependimento. Nós não estamos atrás de barulho, nós estamos atrás da tua presença. Nós não queremos ser conhecidos como a geração que poderia ter vivido, mas não viveu. Senhor, se o Senhor quiser que participemos do teu mover, glória a Deus, aqui estamos. Mas se tu quiseres que sejamos anônimos nas nossas casas, orando pelo teu mover, nós aqui também estamos, Senhor. Se tu quiseres nos levar, ó Pai, pelas nações, aqui estamos. Mas se tu quiseres, ó Pai, que nós nunca saiamos do nosso bairro, também aqui estamos. Se o Senhor quer dar-nos protagonia, aqui estamos. Mas também, ó Pai, se tu queres que nós sumamos, também aqui estamos. Espírito Santo, liberta-nos de toda vaidade e leva-nos a um desejo sincero,
único e exclusivo pela tua glória. Queremos a tua glória, Senhor. Ansiamos a tua glória, Senhor. Desejamos a tua glória, Senhor. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você se vê de alguma forma, por vezes movido de inveja, se o Espírito Santo falou com você essa noite, levanta uma das suas mãos no seu lugar só. Amém. Amém. Glória a Deus por esse quebrantamento. Glória a Deus. Quero convidar todos a ficarem em pé no seu lugar. Será que você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos aos céus e fazer uma oração sincera a Jesus, dizendo: Jesus, que tu cresças, que eu diminua. Senhor, eu abro mão de aparecer para que tu apareças. Eu abro mão, ó Pai, da minha glória, para que toda a glória seja dada a ti. Eu estou disponível, Jesus. Se você levantou suas mãos confessando ser dominado pela inveja, eu quero te dar a liberdade nesse momento de orar confessando o seu pecado a Jesus. Diga a Ele: Jesus, me perdoa, Jesus. Cura o meu coração da inveja. Eu não quero ser como Caim, que matou Abel. Eu não quero ser como os irmãos de José, que o venderam. Eu não quero ser como Corá, que contrariou Moisés. Eu não quero ser como Saul, que tentou matar Davi. Eu não quero ser como os judeus de Antioquia da Pisídia, que perseguiram Paulo e Barnabé. Eu quero ser pedra viva na edificação do teu reino, na edificação da tua obra, Jesus. Vamos lá, de mãos levantadas, clame ao Senhor por um avivamento genuíno nesses dias. Diga a Ele: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Tu és o tesouro, Tu és tudo que eu desejo.